Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Ah, Pai, muito obrigado por esse momento bendito, por esse momento em que a sua igreja está diante de Ti, adorando o Seu santo nome, engrandecendo o Senhor, os Seus louvores, Sua adoração, Senhor, o canto congregacional, o Teu povo a uma só voz exaltando por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é, e agora expostos à Sua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, como os raios do sol, afetem a nossa vida, que nós possamos ser transformados pela aplicação dela. Seu Santo Espírito aplique a Sua verdade aos nossos corações, edificando-nos e tornando-nos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos que esse capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus é a segunda parte da narrativa, ou da terceira grande narrativa que estrutura todo o Evangelho de Mateus, intercalando narrativa, sermão, narrativa, sermão. Obrigado, meus amigos. Narrativa, sermão. E esse contexto dessa terceira grande narrativa é o momento em que o evangelista, é o momento em que Mateus vai falar sobre as reações das pessoas em relação ao ministério de Jesus. Capítulo 11 nós vimos a reação de João Batista ao ministério de Jesus. Nós vimos também a reação do povo como um todo, que em sua grande maioria rejeitava o ministério de Jesus. Capítulo 12, na semana passada, nós começamos a ver a reação dos fariseus, aquele grupo religioso que supostamente era detentor da religião correta, a religião do Antigo Testamento. E aí, quando nós olhamos para as primeiras sessões, lá do versículo 1 ao versículo 8, do versículo 9 até o versículo 14, nós percebemos que o tema central era uma suposta violação do sábado. Nós vimos, expomos o texto aqui, nós vimos juntos, que Jesus em momento algum violou o sábado, mas fez uma aplicação correta do princípio que estava por trás da observação desse dia de descanso. Que na verdade o homem não foi feito para o sábado, mas que o sábado foi feito para o homem. Era Deus protegendo o homem da exaustão, a fim de que o homem tivesse tempo para descansar, para ter as suas forças revigoradas. E ele se auto-intitula Senhor do sábado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para definir o que se faz e o que não se faz no sábado. Eu sou aquele que estabeleceu o sábado. E eu não falei isso na semana passada, que pecado meu. Jesus é o próprio sábado. Todas as instituições do Antigo Testamento, inclusive o sábado, apontam para a pessoa de Cristo, e Cristo, quanto o sábado, é o maior dos descansos. Por isso que lá no final do capítulo 11, ele chama os cansados para descansarem nele. O sábado fala daquele descanso que o pai de Noé esperava. No final do capítulo 5 de Gênesis, quando o pai de Noé olha para Noé e de maneira profética ele diz: esse vai ser aquele que vai nos livrar do nosso cansaço e da nossa fadiga que essa terra amaldiçoada nos impõe. Então Jesus é o sábado. Jesus é aquele que é o verdadeiro descanso
descanso. Ele disse: se você está cansado, venha a mim. Não estamos falando de um dia na semana onde você descansa na semana corrida, mas estou falando de um descanso eterno, perpétuo, um descanso perene e duradouro. Jesus é o sábado. Versículo 14: os fariseus ficaram atribulados com essas declarações do Cristo, a ponto de desejarem matá-lo. E é o que eu falei na semana passada. Diante do Evangelho, da interpretação correta da verdade de Deus, você só pode esperar duas reações. Só podem haver duas. Não existe meio termo, não existe parcialidade. Ou você vai se quebrantar, vai se curvar diante da verdade de Deus em arrependimento e receber a verdade de Deus como absoluta, ou você vai odiar a Deus porque a verdade dele confrontou a sua mentira. Não tem uma terceira via. Só existe isso. E eu não estou falando de você viver uma vida perfeita e plena, isso só na eternidade. Mas o que eu estou falando é que até na sua dificuldade, na minha dificuldade, na nossa debilidade, aqueles que de fato entenderam a verdade de Deus e foram mudados por ela, nós nos curvamos e falamos ao Senhor: o Senhor é a verdade, nós somos a mentira. O Senhor tem a verdade, nós não temos a verdade. Se o Senhor está falando que o sábado foi feito para o homem e não o contrário, então é verdade, e existe um sábado maior do que o sábado, que é o próprio Cristo. Os fariseus quiseram matar Jesus. E o texto que nós lemos começa dizendo que, sabendo disso, Jesus afastou-se dali, daquele lugar onde ele discute com os fariseus com relação à realidade do sábado. E uma coisa legal de ressaltar é que, se você já leu os evangelhos, você vai ver que no dia que Jesus foi traído, ele sabia que estavam indo buscar ele. Jesus não foi pego de surpresa, não chegaram lá e encontraram ele desprevenido. Ele sabia, sim ou não? Sabia. E ele não morreu de ser preso sabendo que o que ele esperava era a cruz. Na verdade, na oração do Getsemane, ele já prevendo tudo aquilo, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Mas em outros momentos, antes da traição, antes da prisão, você vê acontecendo isso aqui: Jesus saindo do meio das pessoas. Quando alguém maquina contra Jesus para matá-lo, para prendê-lo, para fazer alguma coisa contra ele, ele simplesmente se afasta, se retira. E por que disso, Wesley? Será que Jesus estava com medo? Será que Jesus estava receoso? De maneira nenhuma. No Evangelho segundo João, quando Jesus fala da sua morte, ele diz: para isso eu vim, eu sei o que eu vim fazer aqui. Mas nesse momento, Jesus sabe que ainda tem mais coisas para fazer. Não é o momento de criar alvoroço, não é o momento de ser preso, e em virtude disso Jesus se retira, porque até o Cristo de Deus conhece e reconhece a agenda que o Pai preparou para ele. E aí, tá vendo? Tem hora de ficar, tem hora de sair, e Jesus sai. Ainda não é chegada a minha hora, ainda não chegou o momento de eu entregar a minha vida, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para ensinar. Então Jesus se retira dali por isso. E o texto diz que ele curou todas as pessoas que seguiram ele, né? Muito provavelmente é uma figura de linguagem. É impossível que ele tenha curado todo mundo que o seguiu, porque nem todo mundo lá estava doente. Mas o texto coloca de maneira bem clara para nós que Jesus faz questão de pegar aquelas pessoas que estavam indo atrás dele e começar a curar os doentes no meio da multidão. E o texto continua dizendo que Jesus, no versículo 16, né, advertiu essas pessoas dizendo: não me exponham. A gente já viu isso aqui. Nós já vimos isso aqui. Versículo 16, Jesus disse: eu não quero que vocês saiam por aí contando o que eu fiz por vocês, me expondo à publicidade. A gente já viu isso. E o que é isso aqui? Isso é aquilo que nós chamamos de segredo messiânico. E eu acho que todas as vezes que nós passarmos por um momento desse, é válido dizer: por que em alguns momentos Jesus disse: não fala que eu te curei, não mostra para as pessoas quem eu sou e quem foi a pessoa que te beneficiou, não espalha por aí quem sou eu? Porque Jesus não queria ser reconhecido e conhecido como um milagreiro. Jesus sabia que se as pessoas espalhassem a fama dele como aquele que
cura leprosos, ressuscita mortos, levanta paralíticos, abre os olhos dos cegos, as pessoas veriam Jesus não como o Cristo de Deus que veio salvar os homens dos seus pecados, mas um profeta milagreiro que faz coisas maravilhosas na vida das pessoas, de ordem material, de ordem natural. Isso é importante, irmão. Precisa entender isso aqui. Que nem o próprio Jesus se deixou ser apresentado como um milagreiro. Qual é o Cristo que a gente tem apresentado ao mundo? Qual é o Cristo que nós temos comunicado às pessoas? Cristo que abre porta de emprego? Cristo que cura as doenças incuráveis? O Cristo que muda a vida financeira? O Cristo que arruma casamento, né? Vem que tem um varão lá. É como se Jesus estivesse dizendo, cara, não me apresenta assim não. Isso é muito pouco perto daquilo que eu sou de verdade. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o perdoador dos pecados. Eu sou aquele que veio redimir o povo para mim. O problema de vocês não é esse aqui. Isso aqui é um reflexo do problema. O problema de vocês é que vocês estão perdidos. É como se Cristo estivesse dizendo isso. Não divulguem por aí que eu sou um milagreiro. Antes eu quero ser reconhecido como o Cristo de Deus que trouxe salvação aos pecadores. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías, né? Ele vai citar Isaías 42, versículo 1 ao 4. Vamos ler Isaías, só para a gente ter certeza que o texto está lá, né? Levando em consideração o que a gente já explicou sobre a intenção de Mateus de passar para os judeus a ideia de que Jesus Cristo era o rei Messias esperado no Antigo Testamento. Isaías 42, versículo 1 ao 4, por gentileza. Olha lá, ó. Eis aqui o meu servo. Esse aqui é um daqueles que a gente conhece como cânticos do servo de Isaías. Isaías, ora falando de Israel e ora falando do Messias, apresenta o Filho do Homem, o Filho de Deus, como um servo que Deus levantaria para executar toda a sua vontade. Toda a sua vontade. Então ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. De que ele está falando? O que Isaías está falando aqui, meu irmão? Começar por partes. Primeiro, no versículo 18, ele diz que esse é o servo escolhido, ungido. Eu já falei sobre isso aqui no outro texto e eu vou falar novamente. Olha o versículo 18. Olha o que Isaías está falando sobre o Cristo. Ele está dizendo, eis aqui o meu servo. Ele está falando de uma pessoa específica, amém? Que eu escolhi, ou seja, o meu ungido, o meu separado, aquele que eu levantei, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. E um dia até estava vendo, né, um desdobramento polêmico acerca dessa minha fala. É uma pessoa que chamou no privado, acho que foi um rios que o pessoal colocou aí, que eu estava na mensagem falando, logicamente no outro texto, e fala a mesma coisa, que você não é o ungido, o amado, o preferido, o filho amado de Deus, em quem a alma de Deus comprar. Você não é. E aí a gente canta uma música dizendo que nós somos os filhos amados. Deus te ama, cara, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você precisa olhar para o texto e saber o que o texto está falando. E o que o texto está falando é de uma pessoa específica, um ungido específico, que cumpriria toda a vontade de Deus. E a pergunta que não cala é, você já cumpriu toda a vontade de Deus? Você pode ser chamado de meu servo, em quem a minha alma se compraz. Se compraz por quê? Por causa da obediência. Você é essa pessoa. Então, quando o texto diz isso, o texto está falando e apontando para alguém específico. E por que é triste, irmão, nós pegarmos esse texto ou esses textos, né, e aplicarmos na nossa vida? Qual o problema disso? Porque o que o texto está querendo dizer, que a grandeza do Cristo, a singularidade do Cristo, a missão do Cristo é desprezada.
Você trata ela como secundária, você abandona a ideia do texto para pensar que você é o filho amado, que você é ungido, que você é aquele que provoca na alma de Deus prazer, e você abandona a ideia de que você não é esse cara, quem é esse cara? É Jesus. Então Deus te ama? Deus te ama. Deu o filho dele por você? Deu. Deus provou o amor dele, entregando Cristo no meio do seu lugar quando nós éramos pecadores? Fez isso. Mas tudo isso nos alcança por meio do Filho amado, por meio do ungido, por meio do servo fiel, por meio daquele que Deus designou para ser o Salvador da humanidade, o Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, irmãos, é uma bênção, né? É uma bênção. Ele está dizendo que esse que viria, esse ungido, seria munido pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Para quê, Wesley? Está aí no texto. Está aqui. Anunciar juízo aos gentios. E aqui juízo, irmão, alguns interpretam como a consequência da vida longe de Deus. Quando eu olho para o texto de Isaías, eu não consigo ver dessa forma. Juízo aqui é aquele caminho correto. Lembra da doxologia do final de Romanos 11? Quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis seus juízos. O que é juízo ali? Juízo é a vida perfeita ou caminho correto que agrada a Deus, estabelecido pelo próprio Deus. Então os juízos de Deus são a vontade de Deus que os homens precisam cumprir para a louvor e glória do nome dele. E esse ungido viria para que, através da pregação do Evangelho aos gentios, dissesse aos homens para se converterem dos seus maus caminhos e se voltarem para as veredas da justiça. Então o que o Cristo veio fazer, irmãos, é nos comunicar os caminhos direitos de justiça do próprio Deus. Ele veio trazer aos gentios, aqueles que não tinham lei, aqueles que não tinham a revelação, que não eram raça eleita, que não eram povo, a diretriz de Deus, para que Deus se agradasse de nós. E agora, ele diz no versículo 19 o seguinte: não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo dizer que ele tem uma missão específica. E a missão dele é proclamar o Evangelho. Essa ideia de proclamar o juízo aos gentios é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, dizer que o reino chegou e que os homens precisam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele não vai fazer isso de maneira brusca. O que o versículo 19 está querendo dizer é que a hora de quebrar o pau ainda não chegou. Olha lá, ó. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Diferente do que os judeus pensavam, Jesus ainda não veio como um grande líder militar, representante do seu próprio reino. Ainda não veio, vai vir. Em algum momento da história, irmão, Cristo vai vir assim, como um grande chefe militar, político do seu próprio reino, tá? Não pense em militarismo, nem pense em política nas suas perspectivas ou nas perspectivas mundanas contemporâneas. É outra história. A gente está falando do grande rei de toda a criação, daquele que comanda todos os exércitos do céu, daquele que é soberano sobre todas as coisas. Um dia ele vai vir para quebrar o pau. Um dia ele vai vir para estabelecer o seu reino na marra. Um dia os inimigos, se você ler Apocalipse, você vai ver que terror vai ser aquele grande dia. A Bíblia diz, Apocalipse diz que naquele grande dia os reis de toda a terra vão dizer para as montanhas: caiam sobre nós diante da terrível glória do Cordeiro. Um dia o Cordeiro vai aparecer entre as nuvens, irmãos, e todos os inimigos dele vão entrar em pavor. Um dia, mas ainda não chegou esse dia. E por isso ele não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que só teve um momento que ele ficou irado, consumido pelo zelo de Deus, e jogou as mesas e purificou o templo
coisa toda, mas Jesus era muito manso. Estava batendo boca com ninguém, gritando com ninguém. Quando Pilatos diz para ele assim: não sabe que eu tenho poder para te livrar? Você olha para ele e diz: você só tem poder porque o céu foi dado, porque Jesus falou: você sabe. Mansinho, tranquilo, sem bater boca, sem gritar, sem confusão. Chamava as pessoas de filho do diabo, ensinava na bênção, né? Ah, vocês são filho de Abraão? Não, vocês são filho daquele que vocês fazem as obras, vocês são filho do diabo. Seus hipócritas, né? Seus hipócritas, bem mansinho, mas vai chegar um dia que todo olho verá, que todo mundo vai ouvir o estrondo da trombeta, que o céu vai ser sacudido, abalado. As profecias sobre o grande dia do Senhor falam de fenômenos sobrenaturais que vão sacudir a criação como um todo. Sabe? O pessoal do Naruto, lembra da entrada do Naruto? Lá na vila, quando a vila é destruída, todo mundo diz que é melhor que o Dragon Ball. Sabe? A entrada épica, irmão. Todo mundo que pensa numa entrada assim, né, de um personagem de anime ou de filme ou de qualquer coisa, mas né? Ou então aquela chegada do Thor lá no Wakanda. Lembra do Thor chegando no Wakanda? Com aquele bichinho aqui do lado, a árvore do lado, sinistrão, né? Nem se compara com o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, irmão, vai abalar céus e terras. E um dia eu estava conversando com alguém, falando sobre o que Apocalipse diz sobre a vida de Jesus. 1,7 diz que todo olho verá, né? Aí a pessoa perguntou assim para mim: como é que todo olho verá se ele vai ver um corpo humano e não onipresente? Eu falei: o texto está querendo dizer não é que todas as pessoas vão bater o olho em Jesus. O que o texto está querendo dizer é que todo mundo vai perceber que o grande dia chegou. Todo mundo vai perceber que está acontecendo alguma coisa diferente de tudo que aconteceu na história. Então o nosso Cristo um dia vai vir quebrando tudo. Essa entrada triunfal maior que a do Naruto e da do Thor. Mas hoje, por enquanto, ele não fica batendo boca com ninguém. Ele chega quebrando. Ele veio anunciando o caminho reto aos gentios. Agora olha que coisa linda no versículo 20. Olha o 20 para nós. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Já pensou logo no orelha, né? Eu sei, você disse. Não apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Irmãos, esse texto aqui é um dos textos mais extraordinários do Evangelho segundo Mateus. Porque ele não está isolado do contexto. Ele está sendo desdobrado desde a última fala de Jesus no capítulo 11, onde ele chama os cansados e sobrecarregados, onde ele chama a cana quebrada no pavio que fumega. Você sabe o que é um pavio que fumega? Um pavio que fumega é aquela vela que você apagou, mas sai uma fumacinha. É assim que fica ou não é? Aquele é um pavio que fumega. Está aceso? Não está aceso. Mas ele está dando sinal de que um dia aceso foi. Esse é o pavio que fumega, ou seja, acabou a vida dele. Acabou a chama dele. O que é a cana quebrada, irmão? A cana quebrada são aqueles caniços, né, que ficam nas plantações do morro, que o vento bate tão forte que ele quebra. E a pregação do Evangelho, essa ideia de fazer vencedor o juízo, fazer vencedor a pregação do caminho que glorifica a Deus, não é para quebrar o que já está amassado, não é para apagar aquilo que já está no fim de sua vida. O que a religião daquele tempo fazia? A religião daquele tempo, a religião administrada pelos fariseus, pelos religiosos daquela época, esmagava a cana que já estava quebrada. A religião daquele tempo, irmão, fazia de tudo para apagar o pavio que já estava fumegando, nas últimas. A religião daquele tempo, ao invés de comunicar vida, trazia peso sobre a vida das pessoas, a ponto das almas ficarem cansadas e sobrecarregadas. E Jesus está dizendo: o meu evangelho não termina de quebrar o que está ruim, nem de apagar o que está péssimo. O meu evangelho estabelece o caminho de Deus e levanta o homem para o triunfo e para a salvação. Então perceba,
que eu estou querendo comunicar para você. Quando Jesus aparece chamando os homens ao arrependimento, dizendo: arrependam-se, voltem-se para Deus. Deus está chamando vocês. Jesus não quer ferir ninguém. Quando ele anuncia o juízo dizendo: arrependam-se dos seus maus caminhos, dos seus caminhos tortuosos. Você já teve um amigo que você teve que corrigir, ele ficou atribulado com você, quase perdeu a amizade? Quem já teve um amigo assim? Você falou: cara, vai se seguir, você vai comprar, vai ficar endividado, vai ficar enrolado. Você se envolver com essa pessoa é doido, ele também é doido, não dá para os dois ficar juntos. E a pessoa não quis ouvir o que você quis dizer, Mas você não está falando o bem dela? Você não estava pensando no bem dessa pessoa, a fim de que essa pessoa não quebrasse a cara? Eu digo que o pior amigo do mundo é aquele que não se estressa para ver o outro bem. Se tu tem um amigo assim, meu irmão, não é teu amigo, ele é amigo de si próprio. Eu costumo dizer que aquele que não se coloca em desconforto pelo bem do outro, não vou falar nem nada, porque eu não quero confusão. Você não é amigo de ninguém. Não vou nem, se eu falar, fulano vai ficar estressado, é amigo só para comer hambúrguer, só para sair comer pizza, só para fazer churrasco. Amigo de verdade é uma pessoa que te ama e quer o teu bem de verdade, não vai conseguir ver você indo para um abismo e ficar indiferente. Se alguém fica indiferente vendo você indo para um abismo, essa pessoa é o pior inimigo que você tem, porque se coloca na sua mesa, anda do seu lado e não faz nada para te livrar do mal. Só que ainda assim as pessoas se sentem mal por serem alertadas por aquilo que não deveriam fazer. Então quando você olha para a pregação do juízo, ou seja, daquele caminho que Deus quer para os homens, você vê que a maioria rejeita. A maioria não gosta de ouvir sobre arrependimento. A maioria não gosta de ouvir sobre o fato de que precisa se arrepender e se voltar para Deus. Só que quebrar a cana e apagar o pavio não é dizer para as pessoas: arrependam-se. Quebrar a cana e apagar o pavio é dizer para as pessoas que estão mal: está tudo bem, continua desse jeito, e dar às pessoas, igual os fariseus faziam, uma cartilha de autossalvação. Guarda o sábado, lava a mão para comer, vai no culto, faz uma campanha, tem um envelope. Brincadeira, a gente não tem envelope, não tem nada de envelope. Mas sabe, pega um envelope e bota uma quantia X que vai dar certo. E por que eu digo que isso é terminar de quebrar a cana e apagar o pavio? Porque essa pessoa bota o dinheiro no envelope, cumprindo a ordem do fariseu. Depois fica esperando que o dinheiro caia na conta e não passa de mágica. Quando o dinheiro não cai, como é que essa pessoa se sente depois? Toda pregação que não é o evangelho, no final dá em frustração. É terminar de quebrar a cana. Esse povo está cansado por quê? Porque eles obedeciam, tentavam obedecer. Chegavam no final, continuavam do mesmo jeito ou pior. E quando você encontra no arrependimento e numa relação profunda com Deus por meio de Cristo Jesus, descanso para a sua alma, você vê que a única coisa que você deveria ter feito desde sempre era ter se voltado para Ele, por mais doloroso que fosse. Mas era ter se voltado para Ele, dizendo: estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Descanso para a alma, irmão, não é para um spa, nem para uma casa de praia top. Descanso para a alma é ser alcançado pelo sumo pastor, aquele que nos conduz a águas frescas, águas tranquilas e a pastos verdejantes. E o único caminho é esse caminho que Jesus veio anunciar. Versículo 21 para a gente encerrar, por favor. Em seu nome, os gentios colocarão a sua. Eu não já expliquei sobre esse negócio do nome, mas vou explicar de novo que isso é sensacional. Todas as vezes que você vê alguém numa enrascada, num problema, geralmente as pessoas pensam no nome de alguém para tirá-las de lá, sim ou não? Na hora, quem é que pode me emprestar esse dinheiro? O pessoal faz muito isso na Blitz, Na Blitz. Conhece um polícia, aí está parado pela polícia, aí liga para um polícia. É ou não? Alimentando uma estrutura de corrupção que ele vai acabar nunca se continuar assim. Mas a grande questão é que o primo do polícia liga para o polícia que é primo para sair da Blitz.
Esse é o correto, sim ou não? Não. Correto é ir lá, acertar o carro e andar direitinho, né? Mas tem um princípio ali. Qual é o princípio? O princípio de confiar em alguém para sair daquela furada. E quando nós falamos da condição de todos os homens em relação a Deus, irmão, não estou falando de uma blitz, eu estou falando do abismo que está aberto diante de todos nós. O problema do homem, torna a dizer, não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é falta de alguém para namorar, não é falta de nada disso. O problema do homem é falta de Deus. O homem está afastado de Deus, se afastou de Deus, se tornou pecador. O homem se rebelou contra o seu próprio Criador. E esse é o grande problema. E agora, nesse contexto de rebelião por parte de cada um de nós, o Cristo de Deus vem e diz: tem uma esperança. Qual é a esperança? O meu nome. O meu nome. Um dia, aqui estava falando sobre isso, e torna a dizer: a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo é extremamente importante em seu cumprimento para o start da igreja. Atos 2, a igreja está sendo startada ali. A nova aliança está começando ali, está sendo estabelecida ali. Deus vai operar a partir dali de maneira mais abrangente. O Espírito de Deus agora está sendo derramado sobre toda a carne. Já não é mais um povo, já não é mais só Israel. O Espírito de Deus vai alcançar os eleitos, os escolhidos, aqueles que Deus haveria de converter para si próprio. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. O último versículo da profecia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para mim, não sei para você, mas para mim o último versículo é a coisa mais importante da profecia. Mais importante da profecia. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os gentios colocarão a sua esperança no nome de Jesus. E para a nossa reflexão e conclusão, em quem está a sua esperança, meu irmão? Ou no quê? O estado de cana quebrada e de pavio fumegando é aquela vida que você e eu vivíamos sem sentido. É aquela vida que eu e você vivíamos que não valia a pena, a ponto de alguns até não quererem mais viver. E aí você pensa: não, se eu depositar minha esperança no dinheiro, eu acho que o negócio flui. Trabalha, enche a conta de dinheiro, não tem satisfação. Não, se eu encontrar alguém, minha vida muda, piora, que a pessoa que vê luta. Não, se eu executar os meus projetos, os meus planos pessoais, eu acho que vai. Aí chega lá e vê que plano e projeto para ser executado requer muito trabalho. Não passa demais. Ele não quer lidar com o trabalho do plano e do projeto. Os homens têm depositado a sua confiança e a sua esperança em muitas coisas e em muitos nomes, né? Eu acho que é importante dizer, principalmente na minha condição, né? Líder religioso nenhum pode ser a rocha onde alguém coloca a sua esperança. Esses dias estava conversando com alguém, a pessoa falando: meu Deus, fulano, ciclano e tal. Mas cara, nada diferente do que a Escritura comunica para nós. Homens, pecadores, falhos. Tanto quanto você que está aqui diante de mim, é tão falho quanto essa pessoa. Nós, eu, também, todo mundo precisa colocar a esperança no nome de Jesus. Porque naquele dia, irmão, quando nós estivermos diante do Supremo Juiz de toda a terra, quando nós estivermos diante daquele que há de julgar vivos e mortos, você vai ter que falar no nome de alguém lá. Quem é o nome que você vai citar na hora? Você já viu quando você entra numa festa, convidado pelo convidado, aí você chega lá na porta, você tem que falar o nome da pessoa que te chamou? Quem é o nome, irmão? Qual é o nome que você vai usar naquele grande dia diante do Supremo Juiz? Se quiser encontrar descanso para a sua alma, se você quiser deixar de ser uma cana quebrada e um pavio fumegante, acender de vez, né? Você tem que encontrar no Cristo de Deus, na justiça
justiça que Ele comunica no seu Evangelho, na mensagem que Ele trouxe a nós, de endireitamento das veredas, o único caminho para estar vivo, de pé como uma cana restaurada e acesa como uma lâmpada restaurada diante de Deus. Amém? O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e não nos permita depositar a nossa esperança em nenhum outro nome senão no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?